Vamos então aos 4 quadrantes da negociação. Quais são eles? Quero, tem o quê? Olha a origem do nome Q2. Quero, né? O que de quero, o que de tem o quê? Desejos e concessões. E para explicar o que são os 4 quadrantes e como eu uso ele na minha preparação, eu vou usar um exemplo fictício, bem fictício nesse caso, porque ninguém mais faz isso. Eu vou simular uma negociação com uma agência de viagens. Vamos simular que o meu filho vai fazer aniversário de 12 anos e eu prometi para ele que ele iria passar o aniversário na Disney. E eu vou preparar uma negociação com a agência de viagens. O primeiro ponto é eu preparar o quero. O que é o quero, gente? O quero é tudo aquilo que eu quero com a minha negociação. Imagina se eu conseguisse obter tudo o que eu quero. Seria aquela listinha. Então vamos lá. Eu quero ir para Disney. Vamos preenchendo aqui. Eu quero ir para Disney. Eu quero que seja entre 10 a 20 de dezembro, porque meu filho faz aniversário dia 13 de dezembro, eu quero que ele passe o aniversário lá dentro dos parques da Disney. Eu quero que seja um voo da Azul. Eu quero que seja um hotel 4 estrelas e eu quero gastar no máximo $3.000 por pessoa. Isso é tudo o que eu quero. Para lembrar o que eu quero, geralmente eu uso uma pergunta-chave. Pergunta-chave é óbvia. O que eu quero em sua totalidade com essa negociação? Ou uma segunda pergunta, o que eu ganharia, tá, se eu conseguisse tudo que realmente está na minha cabeça nessa negociação? Vamos agora ao segundo quadrante, o tenho o quê. O que eu tenho o quê, gente? O tenho o quê é aquilo que eu não abro mão. Aquilo que realmente eu tenho que sair com isso da mesa de negociação, senão não tem acordo. A pergunta-chave do tenho o quê é: o que é inegociável? Como é que eu faço o tenho o quê? O tenho o quê? Existe um macete para preencher ele. Eu vou visitando o quero e faço uma pergunta. Tem que ser? Então vamos lá. Tem que ser na Disney? Tem, porque eu já prometi ao meu filho que tem que ser na Disney. Tem que ser entre 10 a 20 de dezembro? Não. O importante é que seja durante as férias escolares. Então, olha só. Sumiu a data de 10 a 20 de dezembro e apareceu férias escolares, não tem o quê. Tem que ser de azul? Não, seria ótimo se fosse de azul. Eu viajo muito de azul, então ajudaria a acumular mais milhas, mas pode ser qualquer companhia aérea. Um tracinho aí. Tem que ser no hotel 4 estrelas? Não, eu topo até um hotel 3 estrelas, mas abaixo disso, não. Mas eu só tenho $3.000 para gastar por pessoa. Repare que nesse momento eu tenho o quero e tenho o quê? Fazendo um paralelo ao modelo da Zopa, isso nada mais é do que a preferência e a BATNA, ou MAPAN, de forma organizada. Agora a gente vai para uma lista de desejos. Tá? O que são os desejos? São itens que eu não quero nem tenho o quê, mas eu ficaria muito feliz se eu obtivesse. Qual é a pergunta-chave da lista de desejos? Olha, o que eu não necessariamente quero, mas tenho o quê? Mas eu sairia contente se eu ganhasse. Os desejos são pequenos itens, muitas vezes de baixo valor. Então, por exemplo, vamos fazer a nossa lista de desejos aqui. Lembrando que são coisas que eu não quero, nem tenho o quê. E geralmente são itens de pequeno valor. Por exemplo, um transfer do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, um welcome drink, café da manhã, de graça no hotel. Repare que são pequenos itens que eu posso, em algum momento, pedir. E tem a lista das concessões também. O que é concessões? É exatamente os desejos, os possíveis desejos do outro lado. São pequenos itens que eu posso ter no meu bolso também e que eu posso colocar na mesa como contrapartida para algum movimento. Exemplo, se eu sou um blogueiro, fazer um post no Instagram falando da agência de viagem ou pagar à vista esse pacote da agência de viagem.
Agora vamos fazer uma simulação. Primeiro, qual é a primeira proposta que eu coloco na mesa? Quando eu chego na mesa de negociação. A gente vai entrar mais a fundo nisso, mas a primeira proposta que eu sempre coloco é o quero. Nem acima, nem abaixo do quero. Tá? A primeira proposta que coloco é quero. Então eu quero ir na Disney, quero ir entre 10 a 20 de dezembro, quero ir de azul, quero ficar num hotel 4 estrelas e quero gastar no máximo $3.000 por pessoa. Agora imagina que a pessoa que está do outro lado, o gerente ou a gerente da agência de viagens, vira para você e fala, olha, Lang, entendi, vi sua lista, completamente possível, mas infelizmente a gente não trabalha com Azul, a gente só trabalha com a Latam. O que você responderia num cenário como esse? Pense. Vamos lá, vou botar um cronômetro aí de 3 segundos. 3, 2, 1. Muito provavelmente você vai ver o seu quero, o seu tem o quê, mesmo que isso intuitivamente, mesmo que você não tenha desenhado isso. Eu recomendo, quando você é um negociador profissional, desenhar, lógico, né? Mas quando você não é um negociador profissional, uma negociadora profissional, você não tem isso na cabeça. Você tem isso organizado, né? Você tem de forma intuitiva. Você vai refletir e falar, não tem problema. Eu vou então de Latam. Esse é um grande erro das pessoas que não são treinadas em negociação. Repare que você fez um movimento do seu quero para o tem o quê de graça. Isso pode gerar diversas consequências na sua negociação. Uma dessas consequências imediatas é gerar ganância no outro lado, porque o outro lado vai falar, pô, ele botou um monte de coisa na mesa. A primeira coisa que eu neguei, ele falou, não, tá tranquilo, então tem um monte de coisa necessária. Eu vou começar a cortar coisa para aumentar a margem da minha operação. Essa é a função dos desejos, pessoal. Toda vez que você fizer o movimento do quero para o tem o quê, você precisa pegar um item de desejo e botar isso para indenizar esse movimento, como se estivesse valorando esse movimento. Olha, valorando e valorizando são palavras diferentes, mas você precisa fazer essas duas, o seu movimento. Você precisa saber quanto aquele movimento custa e mostrar para o outro lado que aquele movimento custa alguma coisa. Então, quando a pessoa falar para você, olha, não dá para viajar de azul, só seria possível de Latam, em vez de aceitar de imediato, você pega um item da lista dele e fala o seguinte, fulano, fulana, entendi. Vamos pensar no seguinte cenário, você consegue para mim um transfer do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto? Porque se você conseguir, repare o que eu falei, ó, se você conseguir, depois a gente vai entrar a fundo nisso, se você conseguir, eu verifico com a minha família se é possível viajar de Latam. Olha como você não fez um movimento de graça. Você colocou o desejo como uma condição para você fazer aquele movimento. As concessões funcionam da mesma forma quando você estiver na posição contrária da mesa. Pessoal, olha o poder dos 4 quadrantes. É como se fosse um mapa de voo durante a negociação. É uma roteirização de todo o seu processo de negociação. Você sabe o que você abre mão, você sabe o que você não abre mão, você sabe o que você coloca em troca. Isso faz total diferença na hora de sentar na mesa.